Uniões de Prova, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Capítulo 22, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Na forte página de hoje, aprendemos com Emmanuel que as nossas uniões não são por acaso, e por isso temos que ter respeito ao comprometimento que nos ajustamos antes de reencarnar, bem como no juramento feito no momento da união. O nobre professor nos recorda que reencarnamos com aqueles que desvirtuamos o caminho no passado, seja no abuso de sentimentos, seja na ilusão da inocência, seja no despotismo e na tirania que praticamos com aqueles que hoje retornam para nos cobrar as dívidas. Lembra o professor que as convenções humanas podem ditar regras sobre casamento, porém, para aquele que tem a mente voltada para a alma, sabendo das necessidades do espírito, precisa
calcular o seu gesto, com a consciência de que tudo que nós rechaçamos na existência atual, quase sempre teremos que retornar em outra existência para enfrentar o mesmo problema, ou para receber o mesmo espírito que hoje renasce conosco para o reajustamento das contas. Ele diz que todos nós desejamos conviver com pessoas que amamos, que nos harmonizamos. Porém, as uniões menos agradáveis nos obrigam a sufocar os belos sonhos com a frenagem dos impulsos. Nos pede ainda para não violentarmos a lei e esquecermos de nossos deveres, porque arrastamos os débitos do passado, nos constrangendo a revisar o que fizemos na existência atual. Ele então dá vários exemplos do esposo arbitrário, que foi homem de outras existências, cuja lealdade escarnecemos, os filhinhos doentes, que, em outra experiência terrestre, foram direcionados a quedas morais, a esposa intransigente e ciumenta, que no passado iludimos com os juramentos falsos de amor, e os pais tirânicos que nos ferem os corações, revelando que foram filhos em outras épocas, onde nós plantamos o espinho do despotismo e do orgulho. Na qualidade, portanto, de espíritos doentes, passamos pelo educandário da reencarnação e precisamos, à semelhança do professor devotado, enfrentar as provas, corrigir tudo aquilo que lesamos pela vaidade, pela viciação e pela intolerância. Por isso, diante de uniões infelizes, suportemos de ânimo firme os desafios, porque o divórcio, a rejeição, na maioria das vezes, são justificadas pelas convenções humanas, porém, significam resgate posterior em condições mais difíceis. Saibamos, portanto, separar caso a caso, realizando o ato da separação quando a violência entra no lar e impede o avanço do sentimento, porém, saibamos também que não nascemos com aqueles a que nos vinculamos à toa. Temos um convívio anterior que precisa ser considerado no momento de escolhermos pelo afastamento. Não nos afastemos dessa forma de nossas obrigações, porque, certamente, teremos que devolver e retornar com todos aqueles que precisam reajustar conosco as faltas do passado. Que assim seja.